Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anunciará o vosso louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A igreja hoje celebra a solenidade do corpo e sangue de Cristo. Comungar é tornar viva a aliança. Comungar é se comprometer com a causa dos oprimidos, dos mais pobres. Comungar é caminhar no caminho com Jesus. Comungar é fazer sempre, sempre, sempre a vontade de Deus. Peçamos ao Senhor, neste dia muito significativo para toda a igreja, nesse dia em que nós celebramos, em que nos reunimos para celebrar a Eucaristia, para adorar Jesus. Vamos também comungar, vamos também entrar em comunhão com todas as pessoas que nesse dia de hoje se encontram tristes, deprimidas, sem esperança. Queremos rezar e trazer presente todas as pessoas que estão sofrendo, estão sem saúde, todas as pessoas que se encontram desempregadas, todas as mulheres que sofrem por causa dos seus filhos. Queremos rezar hoje também pela Maria Rita, Miguel Barbosa, o Davi Lucas, o Pedro Miguel, a Ana Gabriela Rodrigues, a Júlia dos Santos, Tereza Iricele Bezerra, Rosineide Maria Lins, Luiz Carlos Brito, Natália Rodrigues, Wesley Costa, Flávio Lima, Alex Mota Gil, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli, Liene Santana Rocha, Meire Correia Lacerda, Janicléa Freitas, Maria Leite dos Santos, Maria Agnello, Oresina Maria, Solange Oliveira, Francisca Dailma Souza, Raimundo José Coelho, Maria Almeida de Araújo, Maria Auxiliadora Castro, Ubaldo Cardoso, Heleno Magalhães Neves, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira Gomes, Eduardo Oliveira Gomes, Joana e Lucivânia Martins, João Paulo e Ritinha Castro. Queremos também colocar no altar do Senhor, no colo de Deus, todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir nesse dia de hoje, dia do corpo de Cristo, do sangue e corpo de Cristo. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 9, do versículo 11 ao 17. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus acolheu-as e falava a elas sobre o reino de Deus e restituía a saúde a todos os que precisavam de cura. A tarde vinha chegando. Os 12 apóstolos se aproximaram de Jesus e disseram: Despede a multidão. Assim eles podem ir aos povoados e campos vizinhos para procurar alojamento e comida, porque estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: Vocês é que têm que lhes dar de comer. Eles responderam: Só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que vamos comprar comida para toda essa gente. De fato, estavam aí mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandem o povo sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou sobre eles a bênção e os partiu. E ia dando aos discípulos a fim de que os distribuíssem para a multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda foram recolhidos 12 cestos de pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória
a vós, Senhor. Muito bem. Hoje todas as comunidades se reúnem para celebrar a Eucaristia, para adorar a presença do Senhor. É interessante lembrar que Jesus cumpre com a sua promessa, quando ele disse para os seus discípulos: Eis que estareis convosco todos os dias. Jesus cumpre com a sua promessa. Por quê? Porque na Eucaristia nós temos essa presença real e verdadeira. Na Eucaristia nós temos essa presença muito real e muito verdadeira. Adorar, celebrar, é o convite, né, desse dia de hoje, adorar, celebrar, comungar e partilhar. São atos da nossa fé que brotam, né, deste encontro gerador de vida. Adorar, celebrar, comungar, partilhar, e são atos, né? São atos da nossa própria fé. E que essa fé brota justamente desse encontro, né? Desse encontro real e verdadeiro com o nosso Senhor, com o nosso Mestre, com o nosso pastor. O Evangelho também nos recorda o milagre. Hoje, no Evangelho, nos recorda o milagre da multiplicação dos pães ou da partilha dos pães e também dos peixes. Eram 5 pães e 2 peixes. Somando, dá 7. 7 nós já sabemos que é o número da perfeição, né? Ele é o número da plenitude. Então, Jesus vai alimentar, segundo o Evangelho, vai alimentar uma multidão, né? Tudo isso a partir de uma solidariedade de alguém, a partir de alguém que tinha, né? O outro Evangelho diz que alguém tinha esse pão, tinha pão, alguém tinha peixe. Alguém que decide compartilhar tudo que tinha. Alguém que decidiu compartilhar tudo que tinha. E aqui, meu irmão e minha irmã, acontece o verdadeiro milagre. E é o milagre que nós também podemos realizar. O milagre da partilha. Né? Se a gente partilha, com certeza vai acontecer a multiplicação. 5 pães e 2 peixes. Era o tanto, né, de alimento que tinha naquele momento. Porém, é bom a gente observar algo muito importante. Primeira coisa, Jesus, ele manda o povo se sentar. Portanto, é necessário uma organização para que haja essa partilha, para que haja essa multiplicação. E depois, Jesus que agradece, Jesus que erga os olhos para o céu, pronuncia sobre ele a bênção, sobre o pão, né? E sobre o peixe a bênção. E só aí ele vai repartir. E é interessante que Jesus precisa da colaboração dos discípulos e das discípulas para distribuir o pão. Jesus também precisa da nossa contribuição. Numa sociedade marcada pela indiferença, pelo egoísmo, numa sociedade marcada pelo acúmulo, a Eucaristia ela é sinal de partilha. Ela é um sinal de generosidade, de solidariedade. Deus dá tudo o que Ele tem de melhor. Deus dá a vida, Deus dá a sua vida, o seu corpo, o seu sangue. Né? Ele dá tudo o que Ele tem de melhor. Sua vida, seu corpo, seu sangue. E Ele dá como alimento que nutre, né? Como um alimento que nutre, que sacia a nossa fome. Né? Como um alimento que nutre, que vai saciar a nossa fome de tudo. Não é só a fome materialmente falando, né? Mas é a fome também de amor, de solidariedade, de união, de perdão e de tantas outras fomes, né? Em cada Eucaristia, meu irmão e minha irmã, em cada Eucaristia, em cada adoração, em cada visita ao Santíssimo Sacramento, nós somos alimentados e fortalecidos
É interessante a gente observar bem isso, né? Em cada Eucaristia, em cada adoração, em cada visita ao Santíssimo Sacramento, nós somos alimentados, nós somos fortalecidos para que possamos responder ao chamado de Jesus para servir a Deus e para servir também, e de maneira toda especial, para servir o nosso próximo, né? Sobretudo para servir, para ajudar os mais necessitados. Alimentar-se da Eucaristia é ter a vida de Deus em nós. Alimentar da Eucaristia, meu irmão e minha irmã, é ter a vida de Deus em nós. É ter o céu dentro e perto de cada um de nós. Olha só, alimentar da Eucaristia é ter o céu perto e dentro e perto de cada um de nós. Por isso, a pessoa que se alimenta da Eucaristia, ela tem por obrigação de ser uma pessoa solidária, justa, né? Capaz de perdoar, uma pessoa agradecida, educada, uma pessoa que se aproxima do outro, que é capaz de dar um abraço, que é capaz de cuidar. Se eu comungo, se eu me alimento da Eucaristia e depois eu não sou capaz de ser solidário, de ser justa, se eu não sou capaz de ir ao encontro do outro, isso significa dizer que eu não comunguei Jesus. Porque quando eu comungo Jesus, eu comungo também com as pessoas, com o irmão e com a irmã. Meu irmão e minha irmã, esse dia de hoje é um dia também para a gente para nós ficarmos em silêncio. O convite ao silêncio mesmo. Lembrando que muitas vezes a gente faz como os discípulos, né? Olha a desculpa dos discípulos. Despede a multidão, assim eles podem ir aos povoados e campos vizinhos para procurar alojamento e comida, porque nós estamos num lugar deserto. Qual é a tua desculpa para não servir a multidão que está faminta? E é interessante que Jesus não vai despedir, não vai obedecer os discípulos, né? Ele vai procurar dar um jeito. E tudo tem jeito nessa vida. E na maioria das vezes nós corremos o grande risco de despedir, de dizer assim, olha, vai embora, vai para sua casa e mandar as pessoas irem embora, sem saciar a sede, a fome dessas pessoas. E muitas vezes as pessoas nos procuram apenas porque querem ouvir um conselho, ou apenas porque querem ser ouvidas. Às vezes porque querem ser abraçadas. Algo que todo mundo tem para dar. Ah, mas eu não posso porque, né? As coisas estão muito caras, eu não tenho dinheiro. Será que as pessoas que nos procuram, elas estão realmente atrás de dinheiro? Ou de alimento, materialmente falando? Será que elas não nos procuram atrás de um conselho, de uma acolhida, de uma palavra amiga, de um aperto de mão, um colo, e tudo isso, de um sorriso, e tudo isso Deus nos deu gratuitamente. Nós temos porque Deus nos deu. E muitas vezes a gente guarda, esconde. Às vezes é mais fácil andar com a cara feia do que andar sorrindo, né? O sorriso faz bem para a nossa alma e faz bem para a alma do outro. Como é bom sorrir, né? Às vezes às vezes a gente anda com nossos braços assim, ó, apertado em nós mesmas para não abraçar o irmão, né? E quantos irmãos nossos precisa desse abraço? Quantos irmãos nossos estão caídos, esperando que alguém estenda a mão? Então, comungar, meu irmão, é tudo isso. É comungar a vida do irmão, certo? Comungar, ir ao Santíssimo, significa, quando eu faço a visita ao Santíssimo Sacramento, eu estou dizendo para o Santíssimo Sacramento, daqui a pouco, agora eu estou te visitando, te pedindo que o Senhor me abençoe, que me dê muita força, e daqui a pouco eu vou visitar o meu irmão e a minha irmã, que está precisando de mim.
Então, quando eu adoro Jesus, é para alimentar a minha fé, é para me alimentar, é para me fortalecer, para que eu tenha força para dizer sim ao projeto de Deus. Que o Senhor, nesse dia de hoje, nesse dia santo, que Ele nos conceda a graça do silêncio, para que a gente faça uma reflexão sobre a nossa missão. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.